Olá, pessoal, tudo bem? Professora Angélica chegando aqui, você aí do outro lado, juntamente comigo, com destino à nossa aprovação, no concurso da Polícia Militar de Minas Gerais, é isso mesmo, né? Nós estamos aqui agora no canal do Vale Concursos, trazendo conteúdo de qualidade para você. Nosso comprometimento é com a sua aprovação e nós vamos estudar, visualizar um conteúdo muito bacana aqui hoje, enquanto encontro no canal do Vale. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você do outro lado, viu? PMMG, rumo à aprovação. Hoje, a professora Angélica, como eu já disse, vou trazer para você aqui um conteúdo de literatura, é isso mesmo, vamos falar um pouquinho sobre literatura, né? Esse conteúdo aí que desde o último certame veio de forma fantástica em prova, né? A prof vai conversar com você um pouquinho sobre esse assunto, tá? Sobre as obras aqui hoje. Por quê? Porque, como eu já disse anteriormente, tá? Eu gosto sempre de conversar com os alunos o seguinte: nós tivemos, já tem muito tempo que nós não visualizávamos literatura em provas, da CRS, da Banca Examinadora CRS, Então, e eu falo isso com propriedade, porque desde quando eu entendo por gente, eu preparo pessoas para os concursos da Polícia Militar, de Minas Gerais, tanto interno quanto para quem vai entrar aí, PMMG. Então, o que acontece? Tem muitos anos, desde que eu estou entendendo por gente, Não aconteceu literatura e aí, no último certame, veio cobrando essa disciplina maravilhosa que depende muito, muito, muito do seu tempo aí do outro lado para poder fazer leitura, para entender direitinho e conseguir gabaritar a questão da prova. Então, diante disso, eu até conversei com os nossos alunos do nosso presencial o seguinte: esperávamos o quê, em última prova? Anos que não caía literatura. Então, o que nós esperávamos em última prova, Nós estávamos naquele dilema: tudo é possível para aquele que crê, E também aquele versículo: eu esperei com paciência no Senhor, porque a gente não sabe o que vai acontecer, não é verdade? Estávamos dessa forma no último certame. Aí, o que aconteceu? A prova, veio. Visualizamos o quê? Nos preparamos para tudo, olha só, no último certame. Quem, está aqui comigo no canal do Vale Concursos agora e fez a última prova, pode lembrar aí que a professora Angélica sempre comentou. O que nós visualizamos? Nós visualizamos contexto histórico, nós vimos dados sobre o autor, visualizamos ali um resuminho da obra, Quem adquiriu o nosso preparatório viu ali. Ok, estávamos diante dessas situações, certo? Certo, estávamos diante dessas situações. E nós visualizamos tudo por quê? Porque não sabíamos o que ia acontecer na última prova. Enfim, é o que eu disse, a prova aconteceu, vimos ali questões exclusivas do texto, até me chamou muita atenção a questão que a gente até comentou, Chamou muito a minha atenção a questão de exigir do aluno ali saber características das personagens, que é de grande importância também. Então, assim, o aluno realmente tinha que ter lido obra para poder saber as características de cada personagem. É algo que nós vamos trazer aqui também ao longo dos nossos encontros aqui no canal do Vale Concursos. Então, assim, foi uma questão muito chamativa, porque é o que eu disse, nós estávamos esperando várias coisas, Poderia acontecer qualquer coisa. Uma questão só trazendo coisa do autor, que tem tudo a ver com a obra, outra questão do contexto histórico que tivesse a ver com a característica da obra. Então, assim, várias coisas. Enfim, caiu obra. Só obra. Só que aí nós temos que levar em consideração, e por isso é muito importante, esse nosso encontro aqui no canal do Vale Concurso, onde nós vamos dialogar sobre coisas. É muito importante a gente entender que nós estamos diante de um segundo certame atual, onde nós visualizaremos literatura, obra literária, novamente para a PMMG de 2024. Então, o que acontece? Nós tivemos uma prévia de algo que pode ser cobrado. E como nós faremos um segundo certame, nós estamos diante, de um segundo certame, que também está trazendo literatura com duas obras literárias diferentes, para a PM de 2024, o que a gente tem que entender? Nós vamos voltar ao ponto inicial do último certame, nós vamos ver novamente,
coisas sobre o autor, dados do autor, nós visualizaremos novamente o contexto histórico, visualizaremos novamente o resumo da obra em si, né, dialogando aqui. Por quê? Porque nós estamos diante de um segundo certame. Não é porque caiu só obra literária, só a obra em si no primeiro certame, que agora vai cair só obra em si novamente, né? Pode cair agora algum outro tipo de questão, porque nós temos 5, não é assim? Algo sobre os autores em comum, algo do contexto histórico em comum entre os autores. Então, nós voltamos do ponto básico de entendermos sobre o autor de novo, entendermos sobre o contexto histórico de cada autor novamente. Aí, a partir desse próximo certame, nós vamos ter, sim, uma precisão. Bom, a banca realmente só cobra a obra. Não, a banca pode cobrar para o próximo certame, não para esse que nós já estamos diante dele. Ah, não, a prova pode cobrar uma questão do autor e questões da obra. Entende o que eu estou dizendo? O nosso raciocínio, nós temos que ter essa maturidade para entender que em uma prova foi só texto, foi só obra. Mas e agora? Nós estamos diante da segunda, né, do segundo contexto literário em prova. Então, nós temos que passar por essa experiência de prova agora, né, nesse certame atual, para a gente poder entender, né, e quem for fazer a futura prova, entender depois, não, o que a banca já trouxe. Aí nós vamos ter uma precisão. Porque o que a gente faz com as questões de língua portuguesa? A gente não busca tudo que a banca trouxe para trazer para vocês, atualizado, bonitinho, todos os contextos para a gente poder entender? Então para que a gente tenha o 100% ali, nós precisamos entender o que houve no último certame e o que está acontecendo agora, o que vai acontecer nessa prova de agora, né? Então, os futuros candidatos do próximo certame já vão ter uma ideia melhor que a nossa, mas nós vamos nos preparar para qualquer coisa, não é assim? Nós vamos nos preparar para essa prova, para esse certame que está acontecendo, nós temos que nos preparar para lidar com qualquer situação. E como o nosso objetivo é a sua aprovação, hoje aqui no canal do Vale Concurso, o que nós vamos fazer? Dialogar sobre os autores da obra. Você conhece Guimarães Rosa? Você já leu algo sobre o autor Guimarães Rosa? Você já leu algo sobre Graciliano Ramos? Já leu alguma coisa sobre eles? Não? Ou já leu? Já? Beleza, então nós vamos conversar aqui agora. A professora Angélica vai trazer para você dados sobre esses autores, para você poder já ter ciência e assistir a esse vídeo aqui no canal do Vale Concursos quantas vezes você quiser, porque nós estamos diante do cenário literatura para a PM de 2024, não é assim? PMMG de 2024. Então, pode ficar à vontade. Assista hoje, daqui a um dia você volta e assista novamente, não é assim? Esteja comigo aqui para você poder realmente falar assim, não, eu já sei ali sobre o autor, já entendi, se cair alguma coisa na prova, beleza, já estou ciente, ok? Pois é. Então, vamos lá, dialogar sobre o autor, né? Sobre os autores. Olha só, nós estamos aí diante de Vidas Secas, né? E a perguntinha é, o que você sabe sobre esse autor? Olha só o que nós temos aí. É o que você sabe sobre o autor de Vidas Secas, que é quem? Graciliano Ramos. Olha só, que delícia aí, né? E contexto literário para você, em plena sexta-feira aí, para você poder entender direitinho juntamente comigo. Então, olha só. Primeira coisa que nós precisamos saber, né? Que ele nasceu em 1892 e morreu em 1953, olha só. Foi um escritor e jornalista brasileiro, olha aí, pertencente a qual fase do modernismo? Olha, nós já sabemos que ele é um autor de qual fase do modernismo? Da segunda fase, olha só. Denominada a fase de consolidação do modernismo, que foi aí, né, de 1930 a 1945, tá vendo? Então, a gente já sabe que ele foi um escritor e também jornalista dessa segunda fase, né, a fase de consolidação do modernismo, que foi de 1930 a 1945. E aí a gente tem o seguinte, que segundo ele, né, Graciliano Ramos, autor de Vidas Secas, segundo ele, os modernistas brasileiros, confundindo o ambiente literário do país com a academia,
traçaram linhas divisórias rígidas, mas arbitrárias, entre o bom e o mal. E querendo destruir tudo que ficara para trás, condenaram por ignorância ou safadeza muita coisa que merecia ser salva. Olha o que diz Graciliano Ramos, né? Em um trecho aí de algo que ele disse aí, né? Que confundindo o ambiente literário do país com a academia, traçaram linhas divisórias, olha só, rígidas ainda, entre o bom e o mal. Olha aí uma fala dele muito importante, querendo destruir tudo que ficou para trás, condenaram aí por ignorância ou por safadeza, vai saber, muita coisa que merecia ser salva. Então, olha só o que diz aí Graciliano Ramos, em uma de suas falas aí. E aí, o que a gente tem sobre ele também, ó? Filho de quem? Sebastião Ramos de Oliveira e Maria Amélia Ferro Ramos, olha aí. Filho desse casal maravilhoso, Graciliano Ramos nasceu onde? Em Alagoas, olha só, no município alagoano de Quebrangulo. Olha o nome do local, do lugar onde Graciliano Ramos nasceu, né? Em Quebrangulo. E ele nasceu quando? Dia 27 de outubro de 1892. Olha só. Tá vendo? Veio aí, né, de família de classe média. Ele era o primogênito de quantos filhos? Socorro, Deus! 16 filhos. Ele era o primogênito, olha só. Ele era o mais velho de 16 filhos que os pais tiveram. Então, se pergunta para você, uma questão de prova, onde ele nasceu? No município alagoano de Quebrangulo, né? E aí ele nasceu quando? Em 1982, olha só. Opa, 1800, né? né? Colocando o autor mais novo aí, 1892. E ele, né, veio aí de uma família que fizeram aí 16 filhos, né? Socorro. Mas tudo bem, vamos lá. E aí, o que a gente, né, continua atribuindo aí? Que ele viveu em diversas cidades do Nordeste brasileiro, olha só. Ele viveu em Viçosa, em Alagoas, Palmeira dos Índios, Maceió e Buíque. Eu já fui em Maceió, né? Portanto, né, Graciliano Ramos também viveu aí, né, em diversas cidades do território alagoano, né? Inclusive Maceió está aí, uma cidade linda, maravilhosa, tá? Maravilhosa. E ele fez um tour aí por Alagoas, né, que viveu em várias cidades, não é verdade? Pois é. E aí a gente continua aqui o seguinte, que ele teve uma infância difícil, olha só, não foi fácil a infância dele, né, do autor Graciliano Ramos, assinalada por dificuldades, né, na relação com os pais dele ali, bastante rígidos e frios, e eu acredito nessa rigidez aí, porque, né, em 1800 e lá vai cacetada, né, que o autor nasceu, né, Graciliano Ramos nasceu, então, deve que era realmente ali, né, o cenário difícil, tá? Ele estudou no internato de Viçosa, olha só, em 1904, publicou o Jornal da Escola, o Dilúculo, nosso Deus, sua primeira obra, né? E o conto Pequeno Pedinte, olha só. Então, ele estudou aí em Viçosa, no internato de Viçosa, né? E em 1904 ele publicou no Jornal da Escola a sua primeira obra, né? O conto Pequeno Pedinte. Então, se pede pra gente, em situação de prova, algo com relação à primeira obra de Graciliano Ramos, nós temos aí, né, que literalmente é o Pequeno Pedinte, né, em 1904, no Jornal da Escola. Então, a primeira obra dele foi o Pequeno Pedinte. Constatando como sua primeira obra em 1904, onde? No colégio, né, no internato de Viçosa, Alagoas, onde ele estudou. Beleza? Aí a gente continua, olha só. No ano seguinte, passou a viver em Maceió, onde se matricula no colégio interno, 15 de março. Ali, ele estabelece uma relação de identificação com a língua e a literatura. Quando terminou o segundo grau, né, nessa escola aí, provavelmente, nesse colégio interno, em 1914, ele seguiu para o Rio de Janeiro.
Então, na Cidade Maravilhosa, ele trabalhou como revisor dos jornais. Por quê? Porque ele se identificou, né? Ele estabeleceu uma relação de identificação com a língua e a literatura. E aí, a partir disso, ele foi para onde? Para o Rio de Janeiro. Trabalhar como o quê? Revisor de jornal. Olha só, né? E aí, como revisor dos jornais, o quê? Correio da Manhã, O Século e a Tarde. Olha só. Então, ele já tinha se identificado com a literatura e com a língua portuguesa, né? Então, partindo para o Rio de Janeiro, na Cidade Maravilhosa aí, né? Tem uma figura de linguagem que a PMMG adora cobrar, né? Pois é, na Cidade Maravilhosa aí ele fez o quê? Ele trabalhou como revisor de jornais. 3 jornais até, né? Em 1914, quando ele foi para o Rio. Beleza. Aí, no ano seguinte, ele se casou com Maria Augusta Barros, que faleceu pouco tempo depois. Então, ele teve filhos, né? Ele se casou, ele teve filhos, olha aí. Ele teve quantos filhos? Ele teve 4 filhos, olha só, tá vendo? Ele também atuou na carreira política, tá? Então, geralmente, esses autores, né? Alguns, eu falo assim, a maioria, né? Atuou aí em algum cenário da época, né? Além de ser escritores, não é verdade? Pois é. Então, Graciliano Ramos, o que aconteceu com ele? Ele atuou na carreira política, sendo eleito prefeito da cidade de Palmeira dos Índios, olha só, que é uma cidade onde ele viveu, lá em Alagoas, né? Em 1928. E aí, ele ocupou esse cargo até quando? Até 1930. Então, ele participou da política, né? Sendo eleito prefeito da cidade de Palmeira dos Índios, olha aí, em 1928, e foi prefeito aí até 1930, olha só. Nós temos aí, ó, dos índios, cargo, né, que ele ocupou aí até 1930, ou seja, ele ficou 2 anos aí, né? 28, 29, 30. Isso aí, ele ficou 2 anos, 3, não sei, né? Porque vai saber quando aí de 2028, misericórdia, de 1928 aí até 1930, né? Vai saber aí. Então, aproximadamente 2 anos, não é verdade? A contar aí, né? De 1928 para frente. Beleza. Então, a gente continua, olha só. Aí, a partir de 1930, ele assumiu a direção da empresa oficial, da imprensa, desculpe-me, tá? Ele assumiu a direção da imprensa oficial e da instrução pública do estado de Maceió. Olha só o que aconteceu com ele em 1930. E já em 1936, ele casou-se novamente. Olha só, porque ele era viúvo da primeira esposa, né? Tinha 4 filhos, ele casou-se novamente em 1936 com Heloísa Leite de Medeiros, com quem teve 4 filhos, olha só, então ele teve mais 4 filhos, 8 aí na jogada, 4 do primeiro casamento, 4 agora do segundo casamento, né? Beleza. Ele foi filiado ao Partido Comunista, sendo preso por acusação. Apesar de possuir uma personalidade muito ácida, o próprio escritor ressaltou, olha aí, apesar de possuir uma personalidade muito ácida, olha só, ele próprio ressaltou, em primeiro lugar, estou bem. Olha só. Dei-me bem na cadeia. Olha o que ele fala depois que ele foi preso sob acusação. Olha o que ele diz. Em qualquer lugar, né, não é primeiro, em qualquer lugar estou bem. Olha só. Dei-me bem na cadeia. Tenho até saudades da colônia correcional. Deixei lá bons amigos. Olha aí o que ele fala, né? Então, ele, depois de ser preso, né, sob acusação, e mesmo que ele tivesse, né, uma personalidade muito ácida, como diz, ele até ressalta que em qualquer lugar ele estava bem. Olha só, vendo? Que ele deixou até amigos, né, saudades da colônia correcional, né, que ele deixou lá bons amigos. E aí, o que acontece? Ele falece no Rio de Janeiro, depois, né, dia 20 de março de 1953, vítima de câncer no pulmão. Olha só. Então, aí nós temos uma prévia, né, da história de Graciliano Ramos, desde quando ele nasceu, as cidades onde ele morou, enfim, como foi ali um pouco da vida acadêmica dele, né, o que ele fez ao longo da história.
né? E o cargo que ele ocupou, enfim, né? Nós tivemos aí uma prévia do que aconteceu com Graciliano Ramos ao longo da vida dele. Aí, nós continuamos agora falando sobre o quê? Sobre as obras, olha só. E aí a gente tem que ele escreveu romances, contos, crônicas, né? Literatura infanto-juvenil, olha só. E segundo ele, olha o que a gente tem aí, qualquer romance é social, olha só. Mesmo a literatura Torre de Marfim é trabalho social, olha só. Porque só o fato de procurar afastar os outros problemas é luta social. Então, ele fala que qualquer romance é social e explica isso aí, né? Mesmo a literatura Torre de Marfim é um trabalho social. Vai se saber sobre a literatura, sobre o que significa, né? Sobre essa falácia dele de literatura, né? Torre de Marfim. Vai saber, mas ele citou isso aqui, né? Então, mesmo essa literatura é trabalho social. Porque só o fato de procurar afastar os outros problemas é luta social, olha só. Então, interessante o que ele diz aí, né? Então, a gente já sabe, ele escreveu romances, contos, crônicas, literatura infanto-juvenil, né? Até tem essa fala dele aí, seguindo o script. E aí, algumas obras que se destacaram, olha só. Caetés, olha só, em 1933. Vidas Secas, em 1938, que é a obra em questão, é a obra aí que está acontecendo nesse atual certame da Polícia Militar de Minas Gerais, né? Com relação aí ao conteúdo de literatura, a gente sabe. Então, é a obra da vez, né? Pois é. Temos aí São Bernardo também, que ele escreveu em 1934. Angústia, em 1936. A Terra dos Meninos Pelados, em 1939. Brandão, Entre o Mar e o Amor, olha só, 1942. Histórias de Alexandre, 1944, Infância, 1945, Histórias Incompletas, 1946 e Insônia, em 1947. Tá vendo? E todas as obras, acredito eu, que retratam a sociedade, né? Porque é um fato, é uma característica, né? Retratar aí a vida social. Porque ele disse anteriormente, né? Que qualquer poema é social, né? Qualquer conto é social. Então, olha só. Também, né, Graciliano Ramos aí teve suas obras, né, póstumas. Né? Algumas das obras dele foram publicadas depois que ele faleceu. Olha só, que foram publicadas póstumamente, ou seja, depois que ele faleceu. E aí a gente tem, né, Memórias do Cárcere, olha só, 1953, ele faleceu parece que em 52, né? Viagem, 1954. Linhas Tortas, 1962. Viventes de Alagoas, também 1962, né? Alexandre e Outros Heróis, na mesma época também. Aí, em 1980, já teve Cartas, tá vendo? O Estribo de Prata, em 1984. Olha, no ano em que eu nasci, que legal! Cartas e Heloísa, em 1992. Olha só, no ano em que o meu irmão nasceu. Olha, eita ferro! Aí, teve obras publicadas até quando a professora nasceu. Agora, não falo minha idade, né? Vamos pular aí, né? Claro que você não é bobo nada, nem você. Ninguém é bobo aí do outro lado, né? Pra saber o ano que a professora chega. Não, tá proibido falar, viu? O ano que a professora... O ano não, quantos anos a professora Angélica tem? Já falei o ano, então ficamos em off, viu? Por favor aí, tá? Então, aí, ó, 1984, 1992, olha só, muitos anos depois, né, ainda foram-se publicadas obras de Graciliano Ramos, né? A gente sabe e visualizamos isso aqui, né? Muito tempo depois aí que ele faleceu, ainda foram publicadas obras dele, né? Pois é. E aí, é o seguinte, falamos sobre os autores, né? Depois a gente vem aqui no canal do Vale Concurso, trazendo aí para você
aquela situação de, curiosidade sobre ele, o contexto histórico, né? Sim, pois é, tem muita coisa que a gente ainda pode conversar, né, sobre o seu autor, sobre o autor da obra, tanto Graciliano Ramos como, né, Guimarães Rosa. Inclusive, a prof até vai conversar com você também um pouquinho, né, porque a gente tem aí o outro autor, o autor de Campo Geral, que é aí o nosso famoso até travei agora, Guimarães Rosa, né? Porque Graciliano, Guimarães, a gente até trava, né? A gente tem também aí Guimarães Rosa. Vamos, como eu já disse anteriormente, falar, né, de curiosidades sobre eles, né, características de obras. Nós nos encontraremos aqui no canal do Vale Concurso para conversar um pouquinho sobre isso, tá? Sobre esses dados, que a gente sabe que, né, a gente tem muito tempo aí para a gente poder conversar sobre essas particularidades. Mas é o seguinte, olha, eu vou encerrar o nosso encontro aqui no canal do Vale Concursos hoje dizendo para você que nós conhecemos um pouquinho sobre um autor, né, sobre o autor de Vidas Secas. Vamos conhecer também sobre o autor, né, de Campo Geral. Vamos ter outros encontros, como eu falei agora. E você, aí do outro lado, precisa ler a obra. É verdade, tá? Você precisa ler a obra. Contando ainda a data que o edital saiu, né, até a data da prova, se você visualizasse 10 páginas por dia, né, aí você conseguiria ler as 2 obras e ainda revisar essas obras, tá? Então, se você ainda não começou, tenha em mente, que você precisa começar o quanto antes, porque a leitura da obra, ela é assim, imprescindível, né? Ela é de muita importância para a sua aprovação, justamente por razão de acontecer o que aconteceu no certame passado e que a gente já conversou sobre isso, né? Que é o quê? A obra em si. Nós estamos aqui voltando do ponto de partida, ponto zero, para entender sobre o autor, para fazer tudo que eu já disse que nós vamos fazer novamente. Mas a leitura da obra está ali para você, tá? Você precisa ler obra, precisa entender, tá? Para poder gabaritar as questões de literatura que acontecerão aí no próximo certame, beleza? E aí, a prof vem aí, né? Depois, voltaremos aqui para conversar, dialogar sobre o autor de Campo Geral, Guimarães Rosa, tá? E é isso, viu? Um grande abraço da professora Angélica para você, tá? Tenha um excelente final de semana aí, viu? De muito estudo. Aproveite para ler, né? Para já começar a fazer a leitura da obra, você que ainda não começou, tá? Pois é. E nos encontraremos aqui em breve para mais informações de extrema importância de literatura como essa que a gente teve hoje. Beleza? Um abraço da prof para você. Fica com Deus e até mais, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui.